Queridos irmãos, graça e paz, quero externar minha alegria em poder partilhar da palavra do Senhor com os queridos. Palavra que nos revigora, palavra que se renova e que nos traz grandes ensinamentos para a nossa caminhada cristã. Vos convido a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, que nos diz o seguinte: Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Permanecer. Que palavra! Quantas lições podemos extrair? Ao pensarmos na palavra permanecer, logo vem à nossa mente a ideia de continuar, de prosseguir, de perseverar. Analisando a Bíblia em inúmeras situações, tanto individuais quanto coletivas, nós percebemos a importância de permanecer e percebemos o quanto Deus impulsionava o seu povo a isso. Analisando o capítulo 14 de Atos, nós podemos extrair também muitas lições importantes, mas inicialmente eu gostaria de perguntar: em que temos permanecido? Permanecer em Cristo tem sido a minha prioridade, permanecer em Cristo tem sido a sua prioridade. Os meus comportamentos, os nossos comportamentos, as nossas ações têm proporcionado essa permanência em Cristo? Vivemos cercados de tantas coisas que, se não formos vigilantes, nós podemos perder o nosso foco e essa permanência no Senhor ela pode ser prejudicada. Ao lermos o capítulo 14 de Atos, nós percebemos o quanto os nossos irmãos Paulo e Barnabé, em virtude do seu desejo de permanecer, em virtude da convicção do Deus que eles serviam, o quanto eles foram abençoados. E quando eu falo em abençoado, eu não falo só no sentido de viver bonança, mas enquanto eles estavam proclamando a palavra de Deus, enquanto eles estavam voltados para o Senhor, enquanto eles estavam com o desejo de fazer com que aquelas pessoas se arrependessem, o Senhor, pela sua graça, atuava através das suas vidas. E de repente isso começou a causar um certo desconforto, um incômodo. E eles passaram a ser ameaçados, né? As pessoas queriam matá-los, apedrejá-los, eles precisaram se retirar daquele lugar. Mas teve um diferencial, meus queridos. Eles permaneceram, porque eles tinham convicções, porque a sua fé estava firmada na rocha, porque eles tinham certeza. E aquele momento de dificuldade não era um momento propício para parar, mas era um momento para que eles pudessem perseverar, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem a cada dia entender a importância de caminhar, mas caminhar com o Senhor, conduzindo os seus passos. E é por isso que eles animavam os cristãos e eles encorajavam, mas eles também deixavam claro a necessidade, eles ensinavam sobre a importância e a necessidade de passar por sofrimentos, de passar por dificuldades para que se pudesse entrar no reino de Deus. Analisando a situação vivida pelos nossos irmãos e trazendo um pouco para os nossos dias, o que é que nós podemos extrair disso tudo? É muito fácil permanecer quando estamos na bonança, mas e quando surgem as adversidades? Qual é a nossa postura? O que é que de imediato nós pensamos? Será que nós ainda, em meio a tantas dificuldades, nós prosseguimos com convicção e com certezas e a nossa fé ela continua sendo firmada? Ou nós somos abalados e de repente somos levados, né? Nós estamos propensos a cair, a não permanecer, porque de fato nós não estávamos firmados na rocha que é Jesus. Então nós podemos elencar 3 pontos importantes para que nós possamos permanecer, baseados na vivência dos nossos irmãos Paulo e Barnabé. O primeiro ponto é que nós precisamos estar fortalecidos na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Será que a palavra do Senhor tem sido o norte para a nossa vida? Será que nós temos buscado a cada dia nos fortalecer na palavra? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que essa palavra de fato ela tem sido eficaz em nossa vida? Ou será que nós não estamos conseguindo permanecer? Ou será que nós estamos nos sentindo desfalecidos porque essa palavra não tem sido o norte para a nossa vida? Porque o norte para a nossa vida tem sido qualquer outro livro, mas não tem sido a palavra de Deus? É importante estarmos atentos a esses detalhes, para que nós possamos permanecer. A palavra de Deus precisa ser
foco na nossa vida. E a Bíblia diz, né, que essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes. Será que nós estamos abertos realmente para entender, para buscar nessa palavra tudo que nós precisamos para que a nossa vida seja diferente? Para que nós possamos permanecer de fato? Um outro ponto importante é que nós precisamos encorajar. Nós precisamos encorajarmos uns aos outros. Quantas vezes você tem parado para encorajar o seu irmão? Quantas vezes você tem parado para olhar para a necessidade do seu irmão? Quantas vezes nós estamos dispostos a suportar a fraqueza do outro? Meus irmãos, é interessante que esses momentos em que nós paramos para estar com o nosso irmão, né, para gerar essa comunhão, tudo isso promove edificação. E essa edificação, e essa comunhão, e esse olhar diferenciado para o próximo também nos promove a permanência. Enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos. Isso é de extrema importância para que nós possamos permanecer. Sejamos fortes e corajosos, não tenhamos medo, nem fiquemos apavorados por causa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque nós não estamos sós, porque o Senhor está conosco, porque o nosso Deus vai conosco, Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. São motivos suficientes para que nós possamos permanecer mesmo em meio às adversidades. Os nossos irmãos, mesmo em meio às mais variadas adversidades, eles não desistiram, eles permaneceram, porque eles estavam fortalecidos na palavra, porque eles tinham o hábito de encorajar, porque um estava próximo do outro, isso é muito importante. Além de estarmos fortalecidos na palavra, dessa prática de encorajamento, né, para os nossos irmãos, nós precisamos permanecer em Cristo. Eu não posso permanecer numa convicção aleatória, eu não posso permanecer no que fulano está dizendo, eu preciso permanecer em Cristo. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir frutos de si mesmo? Nós precisamos estar conectados na videira verdadeira que é Jesus. Por nossa própria força, os nossos frutos não serão eficazes, serão inúteis. Mas se nós estivermos sim arraigados, se nós estivermos fixados, se nós estivermos conectados nessa videira, os nossos frutos serão frutos maravilhosos, serão frutos positivos. Não é por nossa própria força. É porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. É porque o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Mas é necessário que haja busca. É necessário que haja disposição. É necessário que haja o desejo de estarmos aos pés do Senhor. Para que possamos permanecer. Andar com Cristo não é fácil. Mas é maravilhoso. Eu desconheço uma satisfação e uma sensação maior que o ser humano pode ter do que andar com Cristo, do que servir ao Senhor, do que sentir a presença de Deus na sua vida. Precisamos nutrir essa convicção do Deus que nós servimos, que em Cristo, que somente em Cristo nós encontramos o sentido para a nossa vida. Que só no Senhor nós encontramos força suficiente para superar as dificuldades e entendendo que é no momento da dificuldade que nós somos mais do que vencedores, que é no momento da dificuldade que o Senhor está lá conosco, que é no momento da dificuldade que o Senhor está falando aos nossos corações. Que é no momento das dificuldades que nós percebemos que por nossa força nós não conseguimos permanecer, mas que com o Senhor ao nosso lado nós conseguimos sim, e nós somos vitoriosos, e nós vamos poder desfrutar das maravilhas que o Senhor tem preparado e tem reservado para cada um de nós. Precisamos permanecer para vencermos as ciladas, precisamos permanecer para darmos frutos bons, frutos positivos, precisamos permanecer para encorajarmos, precisamos permanecer para alcançarmos o céu. Interessante que não é uma prática que nós vamos fazer e de repente já foi o suficiente. É uma busca constante, é uma busca diária que nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Precisamos permanecer firmes e constantes. 1 João 1, 24 e 25 nos diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele
na sua vinda. Que a cada dia nós possamos ter certeza e convicções do Deus que nós servimos. Que a cada dia nós possamos servir ao Senhor com alegria. Que a cada dia nós possamos buscar estar firmados na palavra. Com certeza. Com certeza, os nossos dias serão melhores, com certeza nós vamos alcançar e vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. E com certeza nós vamos olhar para trás e vamos poder dizer, pela minha própria força não, mas com o Senhor. Pelo poder do Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, que me conduz a cada dia, né? Por suas misericórdias que se renovam a cada manhã, que me fortalece, que me dá ânimo, que me dá vigor. Eu venci, eu consegui permanecer. Louvado seja Deus por isso. Querido jovem, querido irmão, querida irmã, que a nossa meta seja permanecer no Senhor, que a nossa meta seja estar aos pés da cruz, que a nossa meta seja o céu. Louvado seja Deus por sua palavra, louvado seja Deus porque a cada dia Ele fala aos nossos corações. Louvado seja Deus porque Ele nos proporciona permanecer. Louvado seja Deus, porque Ele nos proporciona servi-lo com alegria. Louvado seja Deus, porque Ele nos criou para que nós pudéssemos ser instrumentos seus aqui na terra. Portanto, permaneçamos. Que Deus nos abençoe.